Educação financeira e investimentos. Esse tema te interessa? Então não sai daí. Olá, nossos espectadores, associados, amigos, ecossistema empresarial. Estamos aqui para mais um podcast que certamente vai trazer muita inspiração, conhecimento e muita coisa pode mudar na sua vida a partir desse tema, que ele é necessário para todas as pessoas. Não tem ninguém que não precise de algum nível de educação financeira e alguma vivência, algum nível de conhecimento em investimentos. Então estamos aqui com o nosso amigo Alexandre Herculano. Somos muito gratos pela sua presença. Obrigado. É uma pessoa que já acompanha o trabalho da Associação Comercial há bastante tempo, tem laços com Teresópolis, já atuou no mercado financeiro aqui da cidade. Exatamente. E hoje é uma pessoa que atua no mercado de financeiro, no mercado financeiro de investimentos e atua como consultor financeiro. Eu vou dar um tempo, você vai se apresentar muito melhor do que eu falando, mas seja muito bem-vindo. Legal, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui fazendo esse podcast com a ASIAT e é uma satisfação muito grande estar podendo falar desse tema que eu considero que é importante para a nossa sociedade. Eu tenho a convicção de que se a gente começar a fornecer educação financeira para a nossa base, né, que são as crianças, eu tenho certeza que a gente vai ter um Brasil muito melhor na casa aí de uns 20, 30 anos para frente. E assim, fala um pouco sobre a sua trajetória, como é que foi, como você chegou até esse momento, que hoje você pode oferecer bagagem tanto para os seus clientes como para a sociedade, fazer um give back, aí, fazer um retorno disso, tá? Enfim, como é que você chegou nesse ponto? Como é que foi a sua carreira? Bem, eu tenho 49 anos de idade, comecei a trabalhar aos 18 anos no Cartão Nacional, depois eu passei para o Unibanco, fui gerente de relacionamento, né, gerente comercial de todos os níveis de renda, da média renda, alta renda, depois eu fui gerente de pessoa jurídica e depois eu fui gerente geral, sempre atuando na área comercial dos bancos, né, passei para o Santander, fui gerente geral de 6 agências do Banco Santander, trabalhando em várias praças, trabalhei em Duque de Caxias, Vila Isabel, Largo do Bicão, Pilares, centro da cidade, e por fim, em Teresópolis, aqui, fui responsável pelas 2 agências aqui da nossa cidade. Quando foi em 2019, eu fiz a transição de carreira, eu saí do banco e fundei então o escritório da XP Investimentos aqui na nossa cidade. E desde então eu estou atuando especificamente na linha de investimentos. Mas a minha relação com o mercado financeiro é de 30 anos. Entendi. E sendo que, o que você vislumbrou para fazer essa transição de carreira? Bem, eu percebia que quando eu estava no banco, eu já estava infeliz com o trabalho e percebia que a sociedade e eu também precisávamos ter maior conhecimento de investimentos. Percebia sempre aqueles mesmos produtos e comecei a estudar por conta própria as linhas de investimento. Determinado momento, por questão de estar infeliz, eu saí do banco e aí o meu sócio, que fundou o nosso escritório, me convidou para abrir a filial do escritório aqui na cidade, né? E aí foi um momento assim maravilhoso, porque a gente percebia que a cidade era carente desse tipo de atendimento. Eu me encontrei fazendo esse tipo de coisa, ajudando genuinamente as pessoas. E de fato a gente fundou a filial aqui no início de 2020, né? O nosso escritório, a matriz, tem 9 anos de existência e a matriz tem 5 anos de existência. Vamos para o 6º ano agora. E sendo que tanto no mercado financeiro, no ramo bancário, como assessor de investimento, assessor de investimento, você percebe dores semelhantes e problemas semelhantes culturais que nós precisamos tratar. Então, o que você percebe tanto num momento como no outro sobre a falta da educação financeira aqui no Brasil? Isso é uma coisa que chama muita atenção. Desde o tempo que eu era funcionário do banco, né, e lidava com os clientes, eu percebo que a ausência de uma educação financeira assim, básica, como é que ela pode arruinar a vida de uma pessoa, né? Isso é uma coisa que até hoje assim, me assusta quando eu vejo alguns casos, né? Então, a pessoa, ela não guarda dinheiro por nível de renda. Ela guarda dinheiro por hábito, por educação. Exatamente a educação financeira. Então, eu cansei de ver no banco
inúmeros casos de pessoas, empresários, profissionais liberais de sucesso em suas carreiras, mas financeiramente assim arrasados, usando cheque especial, parcelando fatura de cartão. E eu não conseguia entender aquilo, na minha cabeça aquilo não entrava, né? Poxa, por que essa pessoa ganha tanto e gasta tanto, né? E é exatamente hoje o principal tema do nosso podcast, que é a educação financeira. A pessoa ela não tem, às vezes, nem conhecimento, às vezes não, né? Ela não tem conhecimento de quanto ganha por descontrole, ela não tem conhecimento de quanto gasta e dessa forma ela vai deixando a vida financeira à deriva. Ela não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, então simplesmente acaba usando especial. Quando vê a fatura do cartão, tá vencendo aquele dia e não tem dinheiro, aí parcela. E a gente ainda vê muita coisa dessa natureza, desse jeito, né? Isso é assustador. Sendo que você falou que isso ataca várias faixas de renda, várias áreas geográficas. E lá no Café com Ideias, você deu um depoimento até pessoal. Sim. Que eu acho que é legal também você falar aqui, resumidamente, como é que foi na sua própria vida. Você sentiu na pele, a falta dessa instrução, apesar de trabalhar no ramo. Exatamente. Como é que foi, assim, isso pra você? Olha, isso foi muito marcante na minha vida. Hoje eu tenho orgulho de contar isso, né? Mas no passado, poxa, passei aperto, tá? Eu nasci de uma família de classe média baixa, todos moravam de aluguel, não tinha nenhum empresário na minha família, todo mundo assalariado. E eu acredito muito numa coisa, o meio, ele transforma você. Então, o meu meio era aquele, eu via aquilo e achava que aquilo era normal, né? Você fazer compra de um artigo de baixa durabilidade parcelado, e eu achava que aquilo era o certo da vida. Então, você vai crescendo e vai vendo aquilo daquela forma, você vai vivendo a tua vida do jeito que você acha mais correto e, no meu caso, me endividando, né? Então eu acabava usando cheque especial, comprava roupa em 4, 5 vezes no cartão, parcelava tudo que eu podia e tal, e nunca tinha dinheiro para guardar, né? Não tinha o hábito de poupar. Minhas economias eram assim arruinadas mesmo vivendo do lado de cá, trabalhando do lado de cada mesa, né? Até que um dia eu participei de um treinamento dentro do banco e o palestrante, poxa, ele comentou isso. Ele falou, olha, você que é gerente do banco, você não pode estar do lado de lá usando cheque especial, parcelando coisa no cartão, e aquilo, a carapuça serviu para mim, né? Eu olhei aquilo e falei, cara, pior que é. Olha o que eu tô fazendo com a minha vida, né? Nessa ocasião eu devia ter uns 25, entre 25 e 30 anos, mais ou menos. Hoje estou com 49. E a gota d'água foi um dia que eu precisei abastecer meu carro e eu não tinha dinheiro, estava no especial, não sabia se ia passar no cartão. Eu passei o cartão antes, né? E vim tão eufórico que tinha passado o cartão que eu peguei o carro e fui embora. E quando eu entrei na linha vermelha, a luz ainda estava amarela do combustível. E eu falei, meu Deus, acabei de abastecer. E eu não tinha abastecido. Eu saí tão eufórico da máquina que tinha conseguido passar que eu esqueci de abastecer. Ali foi a gota d'água do meu descontrole financeiro. Aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, voltei pro posto, né? O frentista falou, o senhor saiu daqui tão rápido que eu nem consegui abastecer seu carro. E aí eu falei assim, olha, agora não dá. Essa foi a gota d'água. Cheguei em casa, quebrei cartão, parcelei limite de cheque especial e cancelei o limite. E 1 ano depois eu consegui pagar as dívidas, né? Então, primeiro grande ensinamento, liquide as suas dívidas. Dívida é o maior ofensor que você pode ter em relação à sua capacidade de guardar dinheiro. Liquide dívidas, ok? Então, liquidei minhas dívidas, quebrei cartão de crédito, cancelei limite e 1 ano depois eu acabei com tudo isso e comecei a, de fato, guardar dinheiro. Então, nós vemos pela tua vida, eu cresci numa família que tinha um nível razoável de educação financeira, mas eu busquei mais também quando estava na faculdade, em outros lugares, e percebi a importância desse tema. Mas, recentemente, eu vi uma notícia de um embate num estado do sul do Brasil em que alguns governantes colocaram nas escolas exatamente o que você falou. Tá. E um grupo político queria retirar, dizendo que isso era ofensivo. Ele falou que o problema das famílias daquele estado não era a falta de educação financeira, mas a falta de dinheiro. Eram partidos de uma orientação de esquerda que estavam fazendo isso. A gente não trata aqui nenhum tema político, mas Perfeito. Tecnicamente nós podemos dizer que isso é um equívoco, porque
Existem nações desenvolvidas que trabalham essa educação financeira nas escolas. Colhem frutos disso. Você já pesquisou sobre isso? Já tentou entender como é que isso funciona em outros países? De modo que nós podemos aprender com isso? Olha, eu não fiz nenhuma pesquisa específica de como isso funciona em outros países. Mas o meu ponto de vista sobre isso é que a educação financeira ela deveria estar, sim, na escola. A partir do momento em que a criança se alfabetiza, aprende a ler e escrever, eu entendo que já é o momento de você inserir a educação financeira, obviamente, em cada nível de entendimento, né? Uma criança que se alfabetiza ali na casa de 7 anos, 6, 7 anos, tá aprendendo a ler e escrever, esse já é o momento de você inserir a educação financeira. Até porque, pelo que eu percebo, na maioria das famílias brasileiras, é claro que a maioria, isso não vem de casa. Como você falou que na sua família você tinha um certo nível de educação financeira, na minha já era o inverso. Não tinha nada de educação financeira. E eu hoje acredito que no Brasil as famílias são mais parecidas nesse ponto com a minha do que com a sua, em relação à educação financeira. É difícil você ver uma família ensinando a criança a guardar dinheiro. Eu acho que tudo começa até na mesada, né? A criança ela deve sim receber uma mesada desde cedo para começar a ter contato com o dinheiro, a saber a importância daquilo, né? Eu lembro de uma passagem da minha adolescência, né? Adolescência não, minha parte já de casado, mas recém-casado. A minha filha, ela tinha um hábito, ela já recebia uma mesada, e ela tinha o hábito de perder muitas coisas. Ia para a escola, perdia lápis de cor, perdia estojo, perdia tudo, e teve um determinado dia que a minha esposa tinha comprado um jaleco para aula de laboratório. Uma das mães das amiguinhas fazia o jaleco, então minha esposa mandou o dinheiro e era para minha filha trazer o jaleco aquele dia. E dali ela já perdeu o jaleco. Não veio nem para casa o jaleco, ela já perdeu ali. E nesse dia eu chamei ela e falei assim, olha, aí mandei minha esposa comprar um jaleco na loja, dei na mão dela e falei assim, esse jaleco você que comprou, com o dinheiro da sua mesada. A partir desse dia ela nunca mais perdeu nada, porque ela sabia que o dinheiro da mesada dela naquele momento tinha sido para comprar o jaleco que ela tinha perdido. Então, eu estou falando isso aqui porque serve como um exemplo, né? O exemplo, ele tem que vir de casa, sempre. Uhum. A escola pode apoiar muito introduzindo a teoria da educação financeira, sim, mas o exemplo, ele tem que vir de casa. Eu acredito muito na força do exemplo de casa. Sim. Então, nós podemos dizer que isso é um assunto que isso foge da questão política. Isso é necessário para todos os lugares e para todas as esferas. E sim, seria bem-vindo ter isso nas escolas, como você tem convicção disso. Então, nós precisamos despolitizar esse debate, como vários outros, e trazer uma questão técnica. Se nós analisarmos os dados, realmente, o desperdício que se faz, os juros que se paga para banco, para cartão de crédito, de uma maneira que isso mina a capacidade de investimento da nação, mina a capacidade de poupança, e isso vai tendo consequências em cadeia na economia como um todo. Então, novamente, a intenção de trazer esse episódio que eu vi na mídia, tá? Não é de enaltecer uma classe política ou outra, até porque eu nem sei de quem que foi a iniciativa. Você vê as pessoas lá criticando e querendo derrubar isso. Mas, vencido isso, nós podemos atuar em muitas frentes de educação financeira. Usar a internet, usar esse canal e outros para que as pessoas tenham acesso, se conscientizem disso. Você já deve ter visto muitas pessoas que, ao se conscientizar disso, mudam de vida. Isso é constante. Você já deve ter visto. Queria que você contasse lá esses exemplos impessoais, claro, de como você viu a transformação de fato na vida das pessoas. Bem, primeira coisa, eu concordo com você que isso não tem nada a ver com política. A educação financeira, ela é realmente um tema técnico, nada tem a ver com política. Imagina uma pessoa, eu já vou entrar no tema da sua pergunta, que eu gostaria de contribuir com uma coisa. Imagina uma pessoa que trabalha, é um bom funcionário, vai todo dia para a loja vender, ou que seja um trabalho administrativo, e essa pessoa acorda de manhã com entusiasmo, alegria, e vai para o trabalho e faz o melhor de si.
Agora imagina essa pessoa com o mesmo espírito, sabendo que tá estourado o cheque especial, o que vai entrar o cartão, vai chegar a fatura do cartão e ele não tem dinheiro mais um mês para pagar aquela fatura. Isso acaba com a pessoa. Não tem como a pessoa trabalhar igual, estando com as finanças em dia e estando endividado e por muitas vezes inadimplente com alguma coisa, né? Porque uma coisa é você estar com a sua finança em dia, outra coisa é você tomar crédito e estar ali dentro dos vencimentos, o que já não é tão bom. Outra coisa é você tomar crédito e estar inadimplente, que aí a tua vida se transforma numa tormenta, né? Começa a receber ligação de tudo que é lugar te cobrando. Agora você imagina um profissional precisando tocar aquele dia, aquela semana, aquele mês nessa condição. Então a educação financeira, ela não é só para o futuro, para você guardar dinheiro para ser dono do seu tempo. Ela é para o presente. Porque quando você está endividado, você não consegue nem trabalhar direito. Porque você está com a sua cabeça quente, pensando, cara, como é que eu vou cobrir aqueles juros que vai bater? Como é que eu vou pagar a parcela do cartão, alguma coisa assim? Então, o tema da educação financeira e controle das finanças, ele é muito importante não só para o futuro, mas para o presente também. Indo para a pergunta que você me falou, de ver pessoas mudando de vida, né? O meu exemplo é o primeiro que vem à minha cabeça. Eu mudei de vida. A minha vida era até eu fazer o saneamento das minhas finanças, e a minha vida é outra depois que eu fiz o saneamento das finanças. Quando eu me equilibrei, vou dar um outro exemplo aqui, eu nem falei lá no Café com Ideias. Quando eu me equilibrei, eu zerei minhas dívidas e aí eu comecei a guardar dinheiro, porque eu morava de aluguel e eu queria comprar uma casa, né? E aí eu comecei a guardar um dinheiro para poder dar de entrada e financiei a minha casa. Ainda financiamento, mas num outro perfil, né? Antes tu comprava uma camisa em 5 vezes, agora você comprou uma casa, né? Para sair do aluguel. Então já é um outro perfil. Gerou patrimônio. Gerando patrimônio. E aí eu estava tão focado naquilo, eu financiei minha casa em 35 anos e paguei em 5 anos. O meu presente de 40 anos foi a quitação da minha casa. Então eu tinha 35 anos quando eu financiei ela, com 40 anos eu antecipei 30 anos de dívida. Por quê? Primeiro, eu estava equilibrado, eu tinha meu orçamento totalmente sob controle, eu fazia sobrar dinheiro para poder antecipar as parcelas. E a partir do momento em que eu quitei a minha casa com 5 anos, né, antecipando esses 30 anos, aí ali eu zerei de fato qualquer tipo de dívida. Eu passei a ser investidor. Eu passei a ser de fato investidor, porque eu tinha um endividamento no mercado zero e eu tinha um orçamento equilibrado sobrando dívida, sobrando dinheiro. Mudou completamente. Tá? Ele já falou das origens dele. E você, pelo teu perfil de carreira, você nunca teve lá um salário tão alto, tão elevado. Não se tornou um executivo do mercado financeiro, esses altos executivos. Claro, tinha uma carreira sólida, consistente, pelo que a gente vê. Foi gerente, até gerente de agência, mas não era nenhum salário, nenhum super salário. Não era? Não. Nunca foi. Mas você com pouca coisa conseguiu mudar, não é isso? Nunca foi um super salário. A gente precisa, muitas vezes, assim, botar a cabeça no lugar, né? Entender. Não é você se acostumar e aceitar qualquer vida, não é isso. Você sempre quer mais, né? Eu acho que é natural do ser humano você querer mais. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é parar e falar assim, olha, quanto eu ganho hoje? Que tipo de hábito eu tenho? Esse é um hábito caro? Esse é um hábito barato? E você rever de verdade, fazer um checklist do teu dia a dia. Às vezes você se habituou com coisas que não são para aquele teu padrão daquele momento. Vou dar um exemplo. Eu sempre me policiei para isso, mas tem pessoas que eu ainda vejo hoje, trocam de telefone, se endividando só para ter a última versão do telefone. Saiu o iPhone 16, está custando 10 mil reais, eu vou comprar o iPhone 16. Saiu o ano que vem o 17, o 16 está instalando de novo, está funcionando perfeitamente, mas tem que pegar agora o 17. Olha, isso é um hábito, né? Isso é um hábito de você estar querendo sempre, às vezes, ostentar e se endividando para isso, né? Não tem problema você querer estar com o telefone sempre atualizado, mas isso tem que encaixar na tua vida. Isso serve para tudo. A academia que você frequenta, a bebida que você gosta de beber, a roupa que você gosta de beber, de comprar, o carro que você quer andar. Acho que todo mundo gostaria de estar andando numa Ferrari. Mas tem que equilibrar o seu nível de vida
para suas vontades e seus hábitos, né? E se você hoje não consegue, por exemplo, encaixar uma Ferrari dentro do teu hábito, aí vai um ponto que eu falei muito no Café com Ideias. O que você está fazendo como ser humano, como indivíduo, para melhorar como profissional, poder elevar sua renda, para aí sim poder encaixar uma Ferrari dentro do seu nível de renda. Eu acho que esse é um ponto muito crucial. Muitas vezes a gente vive uma vida hoje que a gente deseja para o futuro sem poder. E aí quem paga isso é o cheque especial e o rotativo do cartão. Sim, mas eu falei da questão que não era um super salário, porque alguém pode pensar, não, ele fez isso porque ele ganhava muito bem, tinha recursos para isso, mas eu vou contar uma outra história, ainda que eu não esteja aqui na posição de contar a história, essa vale a pena. Nós tínhamos um funcionário numa outra localidade em que ele desde muito novinho começou a ser um poupador. E a vida inteira ele trabalhou como estoquista, como carregador em lojas de materiais de construção. Então, você pode imaginar o nível de renda salarial dele. Mas ele novinho, ainda quando morava com os pais, ele conseguiu fazer uma pequena casa para locação. Com uma boa parte do rendimento dele que ele poupava. Daí ele não parou mais. Então, enquanto tinham colegas dele que ganhavam o mesmo salário, um pouco mais, não muito mais que um salário mínimo, tá, que viviam endividados, ele já tinha 5 ou 6 casas. Que conforme ele ia entrando aluguel da outra, ele não gastava. Ele fazia outra. E ele podia dizer o seguinte, olha, se eu quiser sair daqui, eu saio. E continuo vivendo razoavelmente bem. Eu só continuo trabalhando até me aposentar porque faz parte do meu planejamento e ainda não encontrei algo melhor que eu saiba ou que eu possa fazer. Mas eu já tenho renda fora do meu trabalho. Olha, uma pessoa humilde, com baixíssima escolaridade, sim, mas que conseguiu sair da ciranda que a maioria dos brasileiros estão. A maioria dos brasileiros. O salário é baixo. Então você que nos ouve aí, que de repente tem uma renda não muito alta, exatamente, isso é alcançável para todos. Você não fez nada mirabolante. Foi o que esse nosso ex-funcionário que já se aposentou também, não fez nada de mirabolante. Isso é possível para todos, não é? É possível para todos, e eu vou te falar uma coisa, é muito básico, tá? Eu tive que aprender na pele, né? Teve um momento, e detalhe, não foi ninguém que me pegou assim e falou, Alexandre, você tem que fazer... Cara, simplesmente caiu uma ficha em mim. E eu percebi assim, olha, não dá para eu continuar essa vida, né? É muito fácil você ter o equilíbrio das suas contas, é muito fácil mesmo. Você precisa ter isso. Primeiro passo, né? Organiza. Quanto eu gasto? O que eu pago de aluguel? O que eu pago de mercado, internet, restaurante, seguro do carro, gasolina, passagem, estacionamento? Organiza isso e vai para a tua receita. Você não precisa fazer uma faculdade para fazer isso. É uma conta de mais e menos, cara, não é? Agora, você precisa ter a iniciativa, né? Para ter essa iniciativa, você precisa estar incomodado com a situação que muitas pessoas se encontram hoje, tá com dívidas impedindo com que elas poupem dinheiro por mês. Sim. E isso, enquanto nós temos pessoas que são PhD e vivem endividadas, sim, vivem gastando mais do que ganham. Nesse final de semana, eu lidei com pessoas de uma classe de profissionais para liberais, é impressionante, foi esses dias, como eles comentam entre si, e a gente precisa fazer algo com relação a isso, porque assim, nosso país está necessitando. Você vê o nível de endividamento das famílias, é algo muito preocupante. Sim. E você vê um problema em que a nossa sociedade está arrumando também para vícios altamente destrutivos. Sim. Você concorda comigo também que essa questão de bets, jogo do tigrinho e tantas outras coisas que têm sido tão polêmicas, né? Tão divulgadas, mas também têm sido tão profícuas, tão na mão de todo mundo, tá fácil. Tá? Isso tem arruinado muita gente? Você tem escutado sobre isso? Tem visto dados sobre isso? Eu escuto muito sobre isso. Um dado alarmante foi quando, há uns 4, 5 meses atrás, a gente viu uma matéria dizendo que 30% daquele mês do Bolsa Família tinha ido para jogo de aposta esportiva. Isso é um dado alarmante, tá? Eu tinha falado uma coisa no Café com Ideias, né? Que no meu ponto de vista hoje, bet, jogo do tigrinho, isso é a cocaína de hoje em dia. Porque as pessoas se viciam nessa emoção de ganhar rápido e fácil, né? Você ganhar rápido e fácil. Então,
Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele comentou que um funcionário dele estava querendo largar o trabalho porque ele estava ganhando mais na Bet. Olha só, a pessoa queria largar o trabalho porque estava ganhando mais na Bet. Mas aí passou um tempo, virou. A pessoa só perdia o dinheiro na Bet. E é assim que funcionam essas coisas. Você ganha, e aí ganha autoconfiança. Poxa, aí ganha outra mão. Ganha mais autoconfiança. Ganha a terceira, ganha a quarta. Fala assim, pô, aprendi, vou viver disso. E é aí que vem... O que o cassino fazia no passado, cassino, que as exatamente. pessoas no olho faziam ali para ver se essa pessoa... Hoje lá os algoritmos são altamente eficientes. Exatamente. Para fazer a pessoa ganhar até o momento que em algum momento se percebe que ele já perdeu tá a num nível mão de confiança em que ele aposta o que tiver que apostar. Exatamente. Pega empréstimo para apostar, pega dinheiro com amigos, com agiotas, e a gente escuta muitas histórias tristes. Precisamos combater essa situação enquanto sociedade. Eu acho que esse tipo de jogo não deveria existir na sociedade brasileira. Eu sou contra esse tipo de entretenimento, totalmente contra, e acho que as pessoas perderam assim o controle. Nesse caso, eu acho que os governos deveriam sim tomar alguma atitude para poder coibir esse tipo de coisa, porque isso arruína uma sociedade no presente e no futuro, tá? No presente e no futuro. Estamos aí diminuindo a nossa capacidade de investir na formação da nova geração, de gerar patrimônio, gerar bens públicos, de infraestrutura, porque eu vi uma pesquisa também, e isso foi trazido numa matéria, que algumas companhias que têm seus setores de renegociação de dívida, companhia de água, de luz, de energia elétrica, né, no caso, que as pessoas que estão renegociando dívida, eles têm lá um botãozinho para dizer, tá, qual o motivo que você não pagou a conta desse mês? Problema de saúde, de enfermidade, perdi o emprego e tal, e eles inseriram aposta esportiva. Joguei dinheiro fora, ou perdi dinheiro, não sei qual era o termo que eles usavam, mas em aposta esportiva. Em apostas, seja de cassino online, jogo do Tigrinho, ou bets, enfim, alguma dessas apostas virtuais. E 30% dos devedores daquele mês tiveram a coragem, a gente não sabe se tem mais gente. Isso dados de uma companhia de água. A água que é um bem essencial à vida. Verdade. Eu perdi dinheiro, imagina uma casa sem água. E não pude pagar a conta de água desse mês porque o meu dinheiro eu perdi. Olha, isso aí realmente está muito sério. Nós precisamos tomar uma providência enquanto sociedade para que não paguemos um preço ainda mais alto, que certamente já estamos pagando sem perceber o preço disso. Ou já percebendo, mas sem ter uma clareza total do nível de destruição que isso está gerando. Tem um ponto que eu acho que é importante levar em consideração. Ontem eu estava vendo uma entrevista com psicólogos falando sobre rede social e criança em rede social, porque a gente está falando de educação financeira, deve começar na escola, né? Por isso que eu estou fazendo essa conexão aqui. Então, esse psicólogo, ele defende, é um psicólogo americano, ele defende que a criança deve ficar fora de tela até 14 anos e fora de rede social até 16 anos. Isso é a ponte para o jogo. Isso é a ponte para o jogo. Sim. Porque se a criança ela tá desde cedo no tablet, tá no celular, ele já está nesse meio. Daqui a pouco vem uma propaganda de um jogo que ele já entra, pode não ser um jogo onde se aposta, mas daqui a pouco está vindo um com aposta. Sim. Então, esse é um ponto que tem uma conexão muito forte. A gente, como sociedade, deveria, sim, voltar com as nossas crianças para brincar, para pé na grama, brincar de bola de gude, soltar pipa, brincar de carrinho, e as meninas de boneca. Então, assim, a rede social, ela é a porta de entrada para Bet e para Tigrinho, do meu ponto de vista. Sim, porque todos os algoritmos também são preparados para te levar para algum lugar e eles sabem como ir no ritmo de outro, vai percebendo pelos cliques, pelo jeito de acessar a informação, de acho jogar, que até o olho, jogo né? não pago. Acho que até o olho, quando tá na tela, para onde você olha. A dança do olho, a forma de clicar, a velocidade do clique, tudo isso vai conduzindo. Mas o que você falou aí das idades, eu recomendo o livro A Geração Ansiosa. Legal. Que é a pesquisa da pessoa que estudou isso mundo afora e realmente é alarmante, que ele cruza os dados dos problemas de saúde mental
em crianças e adolescentes, a explosão disso com o crescimento da tecnologia. Começando lá no computador, depois a internet, o computador conectado, depois o celular, o smartphone, e depois o celular e smartphone conectado. E depois as redes sociais, que depois que tinha a internet na mão, aí explodiu. E ele coloca, você vê os gráficos, são quase que idênticos. Então, ele consegue mostrar e provar que toda a explosão de problemas, de transtornos, dificuldades cognitivas estão vindo disso daí. Começa nisso, né? Foi essa entrevista que eu vi ontem desse psiquiatra, desse psicólogo. Sim. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Quando você permite o teu filho ter acesso a isso muito cedo, você priva ele de ter relações sociais verdadeiras. Sim. Ele tá com a cara no telefone o tempo todo. E aí, na hora que ele precisa se relacionar com os colegas, ele não tem esse hábito, ele não tem essa... Não fez o treinamento. Não fez esse treinamento. Agora, infância, imagina né? como é essa criança crescendo, precisando lidar com dinheiro, para conectar aqui para o nosso tema, Sim, né, que é de nós educação temos, sim. financeira. Imagina como é essa criança precisando se conectar com as relações e saber lidar com dinheiro, com orçamento, com quanto vai ganhar. Realmente, cara, temos que voltar. Temos que voltar. Já que nós entendemos isso daí, nós podemos propor estudos também que relacionem o nível de educação financeira das pessoas com a saúde mental. Se nós formos analisar isso, certamente nós vamos ter uma incidência maior de problemas de saúde mental em pessoas que estão com problemas de dívidas. Com certeza. Ou com algum tipo de descontrole financeiro. E nós vamos ver muito mais estatísticas de estar num ponto salutar de pessoas que têm uma liberdade financeira, ou que têm pelo menos um equacionamento. Certamente, se forem cruzados dados de forma consistente disso, chegaremos a conclusões que certamente vão nos impressionar. É o sistema de recompensa da cabeça, né? Às vezes a pessoa, porque cada um tem um sistema de recompensa. Eu não sou psicólogo, mas eu conheço alguns psicólogos e a gente conversa muito sobre isso. O sistema de recompensa, você vai dando mini recompensas a desafios que você vai tendo do dia a dia. Então, às vezes você passou um dia difícil, aonde está o teu conforto? Em comer, em dormir, em comprar. Aí você pega e desaba e acaba se confortando, fazendo compras na internet só para poder aliviar a tensão daquele dia, né? Então, esse é um dos caminhos que o problema psicológico leva as pessoas, é o endividamento, né? Então a pessoa teve um dia muito difícil, chega em casa de noite, comprar é algo que traz conforto, recompensa. Sim. Aquilo tudo. Eu mereço, aí vai e compra o 40º sapato, às vezes não tira nem da caixa, né? Mas o fato de comprar ali alivia aquela tensão do dia, né? E aí as pessoas começam a se endividar. Então... E voltando em você como exemplo, você se priva de coisas boas, de fazer programas, de lazer, de diversão, coisas que você fazia antes parcelado, você faz hoje, mas tendo essa liberdade de pagar à vista de fazer? Olha, obrigado pela pergunta, eu me privo muito, porque se eu não me privar, eu volto a ser o Alexandre de 25 anos atrás. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma viagem, eu estou há 3 anos planejando essa viagem e guardando dinheiro. Ela ia ser ano passado. Quando eu e minha esposa sentamos, o dinheiro dava para comprar as passagens e as hospedagens à vista. Mas o dinheiro para gastar nos lugares não tinha. Então eu falei, olha, então a gente guarda dinheiro mais um ano para a gente poder viajar, inclusive com passeio, entrada para teatro, restaurante. Então eu estou há 3 anos guardando esse dinheiro. O Alexandre de 25 anos atrás, talvez já tivesse comprado tudo em 12 vezes ou 24 vezes e vai para consumir restaurante no cartão e está tudo certo. Então ainda hoje eu me privo, sim. Eu queria ter feito essa viagem há 3 anos atrás. Estou fazendo agora, né? Um outro exemplo assim, cortando na carne. Eu tenho um hobby e tem uma das coisas que eu gosto desse hobby que custa 27 mil reais. Eu tenho esse dinheiro. Eu poderia pegar e comprar, mas o dinheiro que eu tenho não é para isso. Então eu estou me planejando, eu me dei 2, já que é um hobby, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu não preciso disso, é simplesmente uma satisfação, é uma vontade. Então eu me planejei para guardar um dinheiro por mês, para em 2 anos eu poder olhar aquele dinheiro e falar assim, você ainda quer isso? Vai satisfazer você esse hobby? Então você compra. Se não, se de repente essa vontade passar, eu estou até com um pouquinho mais de dinheiro guardado, né? Mas então, respondendo sim, eu me privo ainda sim das coisas que eu gostaria de fazer.
Hoje eu tenho um nível de renda e de trabalho que me proporciona ter uma rotina muito prazerosa. Muito prazerosa. Então eu faço coisas que não custa nada, por exemplo, sair para correr na rua, não custa nada. Você pega e sai, não é? Você pega e vai fazer o teu treino. Gosto de tomar um bom vinho, gosto de ir num bom restaurante, mas isso tudo dentro de um orçamento. Há 25 anos atrás não era dentro de um orçamento, hoje é dentro de um orçamento. Chega um final de semana que não dá para ir almoçar naquele restaurante, a gente pula, almoça em casa e na outra, quando der, a gente vai. Até hoje eu me privo. Mas a grande mágica que a gente pode perceber é que você se priva, mas não se priva a médio e longo prazo. Não. Você está viajando para um lugar bem bacana, que você até citou no Café com Ideias. Isso. Só que se fosse o Alexandre de 25 anos atrás, você de repente ia viajar no final de semana, gastar e nunca faria uma viagem dessa. Jamais faria uma viagem então você dessa. se priva aqui no dia a dia de coisinhas que deu vontade, você se planeja, Isso. mas você constrói coisas muito mais significativas. Com certeza. E prazerosas. Com certeza. E mais importantes até, e você não se priva dessas coisas melhores, por causa do Não. milagre que é você fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Exatamente. Não contra você. Então você Exatamente. se priva hoje aqui para você fazer uma espécie de semeadura em que você vai se privar menos no futuro e fazer algo muito melhor, não é isso? Não, E é tão lógica? prazeroso, você não tem ideia assim do nível de satisfação que foi da gente comprar as passagens há uns 3 meses atrás, né? Porque você não compra passagem um mês antes, né? Há 3 meses a gente veio olhando o preço de passagem. Quando a gente comprou as passagens e os hotéis, cara, deu uma conta assim grande, né? E você compra isso no cartão. Aí quando veio a fatura do cartão, um valor grande de passagem para outro continente, cara, para 2 pessoas, com hospedagem, 3 países e tal, você vê aquele tamanho, aí você vai nas aplicações e fala, pô, esse dinheiro tá aqui. Esse dinheiro tá guardado aqui. É só baixar da aplicação e pagar. A gente guardou esse dinheiro aqui. É uma satisfação muito grande você ver o seguinte, poxa, deu certo. Valeu a pena ter feito isso. Valeu a pena ter feito isso. E aí você viaja nesse ano e tem pulmão para daqui a 2 ou 3 anos fazer o mesmo processo e viajar. Exatamente. Se você viajasse ano passado, talvez você ia se endividar e ficar 5 anos para resolver as encrencas todas. É isso, exatamente. Então, assim, você se priva um pouquinho, mas o resultado é muito maior. É isso. É um pouquinho de paciência e disciplina que vai dar um resultado muito superior, não é isso? Exatamente. E você vê, a gente está falando aqui de um valor, um conceito, né? Isso é um conceito. Ninguém precisa estar na faculdade para aprender isso. Aliás, a faculdade nem ensina isso. Cá entre nós, a faculdade nem ensina isso. Você aprende isso no dia a dia, vendo as pessoas que tiveram sucesso, olhando as pessoas que têm suas vidas equilibradas, observando e copiando. Você não precisa falar 3 línguas para entender que você precisa se planejar para conquistar algo maior, né? Esse acho que é o maior ensinamento que a gente está deixando dessa nossa conversa hoje aqui é esse. Vale a pena se planejar para conquistar algo maior. E nós estamos falando com muita gente que certamente vai extrair lições valiosas daqui, vai mudar de vida, vamos escutar os depoimentos depois. Legal. Mas para quem já caminhou, tá? Já guarda dinheiro, já tem as suas aplicações, e assim, a pessoa é tão disciplinada que já tem um bom dinheiro na poupança. Tá legal, na poupança. Vamos falar um pouco sobre isso. Como Olha, investir melhor o dinheiro, fazer ele trabalhar melhor pra gente. O que você pode falar sobre isso nos dias atuais? Muito legal. Eu adoro falar desse tema. Ainda tem muita gente com dinheiro na poupança, tá? Muita gente. A poupança hoje, pessoal, ela praticamente empata com a inflação, tá? E eu acho que é muito importante a gente começar essa conversa. Eu queria dar um pano de fundo aqui, que é um negócio que se chama inflação. A inflação é um fenômeno de encarecimento de preços recorrente, duradouro, que acontece em praticamente todos os países do mundo, tá certo? E no Brasil não é diferente. A inflação no Brasil média na casa de 5% ao ano, quando a gente pega nos últimos 30 anos. Então, o que acontece com a inflação? Ela vai corroendo o seu poder de compra. Pelo Café com Ideias eu apresentei que a inflação no Brasil nos últimos 5 anos, da pandemia para cá, foi de 33%. Então, se você comprava alguma coisa em 2020 com R$1.000, hoje você tem que tirar do bolso R$1.300 para comprar a mesma coisa, tá legal? O nome disso é inflação. Eu também botei uma foto lá no café que foi, assim, marcante para mim. Eu vi dinheiro no chão, moedas no chão,
de 10 centavos, 5 centavos, 50 centavos. Cara, e ninguém pegava aquilo. Todo mundo passava. E era um local com muita gente. E as pessoas passavam por cima daquilo e não se davam o trabalho de se curvar para pegar. Por quê? O dinheiro perde o valor. Então, a inflação é algo que a gente precisa ter como pano de fundo aqui. Ao se investir, no meu ponto de vista, a gente tem sempre que se preocupar em vencer da inflação e ter um ganho real. Vencer a inflação e ter um ganho real. Então, se você está numa aplicação hoje que deu no ano 6%, como por exemplo a poupança dá aproximadamente isso, e a inflação foi 5%, você teve 1% de ganho real. Praticamente o teu dinheiro ele manteve o poder de compra, tá legal? Se a inflação se descontrola um pouco, ela passa da poupança. Já aconteceu. Então você tem rendimento da poupança e a inflação foi pior. E aí, como investir bem o seu dinheiro? Que essa foi a pergunta aqui. Eu acho que a primeira coisa é você se autoconhecer. É a primeira coisa. Investimento é autoconhecimento. Porque o que é legal para um amigo pode não ser legal para você. Investimento ele tem algumas variáveis, principalmente a tomada de decisão de risco, o apetite para risco, que é muito particular, é muito pessoal. Então, se o teu amigo comprou, por exemplo, a ação da Petrobras, que é hoje uma das maiores empresas do país, e essa ação caiu 5%, porque isso é uma coisa fácil de acontecer, para você isso pode ser terrível, mas para o teu amigo está tudo certo. E continua sendo uma boa aplicação para quem tem apetite para risco, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é a seguinte, cara, deixa eu me autoconhecer. Eu aceito risco, eu tenho disponibilidade para deixar dinheiro aplicado por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. A primeira coisa é isso. A partir do momento em que você se conhece, aí você vai para o cardápio de investimentos. Vou para renda variável, vou para cripto. Tem gente que ama cripto, tem gente que odeia cripto. Tem gente que ama fundo imobiliário e odeia fundo imobiliário. LCA, LCI, vice-versa. Então, primeira coisa é isso, né? Você se autoconhecer e aí sim você vai para o cardápio. Sim. Aí, já se conhecendo, entendendo quais os objetivos. Isso. Quais as minhas necessidades. Tem gente que faz os objetivos e esquece também de deixar uma diversificação tal em que ele deixe uma parte que ele pode liquidar rápido se ele precisar e uma outra parte também com... A prazo, né? Isso com mais risco e com uma tendência de rentabilizar mais. Isso aí. Então, uma vez feito isso, o que você recomendaria para as pessoas que já fizeram esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento e entender o que é melhor para a minha realidade, mas dentro desse grande cardápio que nós temos isso aí. Hoje em dia, né? Hoje você consegue investir em ações com facilidade. Sim. No celular, você consegue ter um broker ali. É muito rápido e muito prático. Você tem infinidade de fundos e isso as pessoas olham aqueles cardápios grandes. E o cripto tem um monte de outras moedas também. Exatamente. Essa aqui que vai bombar, essa aqui que é isso, que é aquilo. Esse fundo que é bom, tal. E outro falando outra coisa. Sim. Como é que a pessoa se entende nesse grande menu de investimentos? Legal. Bem, primeiramente, a pessoa precisa ter uma reserva de emergência. Foi o que você falou aqui. Vou dar só uma pincelada nisso, Sim. que a gente já vai para os investimentos, tá? A reserva de emergência é um dinheiro que você vai deixar separado numa aplicação ou em algumas aplicações, numas 2 ou 3 aplicações que serão super conservadoras, ou seja, baixíssimo risco e ao alcance da mão. O que eu estou falando de ao alcance da mão? É dinheiro que se você precisar dele hoje, você consegue. Isso aqui é o alcance da mão, que a liquidez é alta liquidez desse dinheiro, tá? Então, para quem é funcionário público, a minha recomendação é que tenha pelo menos 3 meses de custo de vida guardado. Então, se a pessoa tem um custo de vida de R$10 mil por mês, que tenha pelo menos 30 mil guardado para uma reserva de emergência. Se for assalariado, regime de CLT, que tenha pelo menos 6 meses. Pode ser mais, tá, gente? Pelo menos. E se for empresário, profissional liberal, autônomo, que é o meu caso, tem que ter 1 ano de custo de vida guardado. Então, se o custo de vida da pessoa é de 10 mil, que tenha 120 mil numa reserva de emergência. Isso funciona para que, por exemplo, se eu sofrer algum acidente, se o mercado der um revés muito grande, se algo acontecer, eu não preciso ficar desesperado porque eu tenho 1 ano de vida reservada, tá legal? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez feito isso,
Aí a pessoa agora vai para os investimentos à vera. O que a gente vai fazer com a grana que está excedendo a reserva de emergência? E aí é muito importante e é bom que se tenha um plano. Por exemplo, com quanto eu gostaria de me aposentar? Com que idade eu gostaria de me aposentar? Com que nível de renda eu gostaria de me aposentar? E eu acho que essa é o primeiro grande plano de qualquer pessoa. É o primeiro grande plano. Quanto você deseja se aposentar. E para isso a gente vai e faz o planejamento. Se a pessoa, por exemplo, tem apetite para risco, ter uma boa carteira de ações e fundos imobiliários, no meu ponto de vista, é um bom negócio. Se a pessoa tem apetite para risco. Se a pessoa não tem apetite para risco, o meu ponto de vista é que a gente vai fazendo operações de renda fixa de longo prazo. Obviamente, dependendo do nível de taxa, né? Do momento, da Selic, de nível de IPCA. Então, isso é muito importante. Hoje você pega, por exemplo, título público federal, uma NTNB atrelada à IPCA, né? Para 7, 8 anos, pagando aí IPCA mais 6, IPCA mais 7. Já teve momentos de pagar IPCA mais 8. Essa é uma taxa muito alta, que vale a pena, se você tiver esse tempo de 7, 8 anos, aplicar no ativo desse, porque você pega níveis muito altos, né? Até pouco tempo atrás, a gente estava pegando pré-fixado na casa de 16% ao ano. É uma taxa muito elevada, entendeu? Então, se você tem apetite a risco, vale montar uma boa carteira de ações e fundos imobiliários que vão te pagar dividendos na linha do tempo, mas não pode se preocupar muito com o preço do ativo, porque o ativo cai, o ativo sobe e tal. Você tem que estar mais preocupado em receber dividendos e aluguéis isentos, né? De imposto de renda. E se você não tem apetite a risco, aí eu recomendo que faça uma carteira de bons ativos de renda fixa nas 3 linhas de PCA, pós-fixado e pré-fixado. Isso com vencimentos escalonados. Entendeu? Entendi. Então, nós temos aí vários formatos que nós precisamos entender e é sempre bom a gente ter bons profissionais nos orientando também. Hoje você tem muitos coaches, muitos influenciadores no meio da internet. Sim. Você tem muita informação, o que poderia ser muito positivo, mas tem pessoas que muitas vezes olham uma informação que está indo de uma forma de massa, ou então está pegando algo que não é para ela. Exatamente. E querendo se aplicar ali como se fosse uma coisa que ele pudesse lá, transportar completamente e encaixar na vida dele. Então, você recomenda que as pessoas busquem esse auxílio profissional, os que têm essa possibilidade, que já estão nessa fase? Olha, na verdade, assim, essa resposta pode até ser um pouco enviesada, porque eu sou um profissional desse, né? Mas eu vou dar uma opinião, assim, muito sincera, muito sincera. Todo mundo pode fazer tudo. Existem muitas pessoas que desejam investir sozinha, estudam sozinha, e não tem nada de errado nisso, tá certo? Mas eu acho que cada um tem que entender o limite de até onde pode ir. Eu vou configurar um exemplo aqui. Digamos que eu esteja com uma dor de cabeça recorrente. 30 dias com a dor de cabeça, chatinha, me incomodando. Aí eu fui na farmácia, comprei um remedinho de dor de cabeça. Mais 30 dias, aquela dorzinha de cabeça. Mais 30 dias, aí outro remedinho, mais 30 dias, outro dia de cabeça. Eu tenho 2 opções, Felipe. Ou eu vou no neurologista e pago a consulta de um neurologista, que é um profissional, ou eu continuo por conta própria indo na farmácia, mudando só o remédio. Investimento é a mesma coisa. Você pode procurar na internet materiais para estudar. Pode, não tem problema. Só que com o auxílio de um profissional, as coisas vão ser mais fáceis. E eu acho que o ponto mais importante é você encontrar alguém aonde você tenha confiança. Porque isso é que vai fazer diferença na hora que a pessoa estiver te recomendando. Dela estar realmente interessada em você e não no bolso dela. Isso faz toda a diferença, procurar alguém da sua confiança. Isso aí, então, isso serve para todo mundo, que possamos também entender tudo que conversamos aqui e aplicar na nossa vida. Nós estamos chegando já no limite de tempo, sei que nós ficaríamos aqui mais horas falando, tá? E eu queria finalizar aqui deixando com que o Alexandre deixe uma mensagem final, e bem daquela que venha do coração, que seja para inspirar os nossos ouvintes aqui, que seja para trazer algo de positivo. Então tá contigo aí para finalizar como você preferir. Obrigado, tá? Bem, pessoal,
Por pior que seja o momento financeiro que você esteja passando, pare, converse com a sua família e dê um basta nisso. É fácil você tomar essa decisão. É difícil executar, mas é fácil de você tomar essa decisão. Revisite os seus hábitos. Eu fiz isso. Revisite os seus hábitos. Encaixe a sua vida dentro do seu orçamento e procure melhorar como pessoa, como indivíduo e como profissional para que você possa alçar novos voos, ter uma renda maior, melhorar de emprego, e aí sim você poder voltar com a sua vida financeira para os trilhos, tá legal? Vale a pena fazer isso e vale a pena se planejar para as coisas. Muito obrigado, Alexandre. Muita gratidão aí por você ter participado com a gente. Eu queria finalizar pedindo aqueles 3 Cs, lembra? Curtir, comentar e compartilhar. Legal. Os comentários são muito úteis para a gente continuar melhorando, evoluindo e fazer os diálogos. O curtir e o compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vem conversar conosco, seja um associado. Se você bem quiser e puder também vir conversar nas nossas lives, nossos canais, nossos eventos, você é muito bem-vindo, tá? Veja mais podcasts, nos dê sugestões de temas que vocês precisem. Estamos aqui para sempre somar e colaborar. E como sempre, nós terminamos agradecendo. Excelente investimentos e aplicações, gestão financeira para todos. E muito obrigado. Obrigado, pessoal. Sucesso a todos, tá?